nasci aqui, eu brinco que eu nasci aqui, eu sempre fui louco pra ir embora, porque, queria cidade grande, né? Jovem, adolescente, sempre gostei muito de jogar basquete, e cidade grande tem muita oportunidade relacionada ao esporte, né? E nunca aconteceu, hoje em dia eu não saio daqui de jeito nenhum. 92, 93, eu tinha 6, 7 anos de idade, meu pai botou uma tabela de basquete em casa, eu comecei a jogar, e aí virou meu esporte do coração. Poucos anos depois, o Michael Jordan foi estrela de um filme de basquete, né? Dos Looney Tunes, o Space Jam. Aquilo pra mim foi tipo... o ídolo do esporte virou super-herói de um filme, né? E eu cresci jogando basquete e desenhando. Eu ia para os meus campeonatos de basquete e eu sempre levava folha e lápis da criação, né? Existe um ser criador e o produto, ele não é vazio, né? Precisa ser explorado. Eu sinto muita falta disso. Em loja que eu já visitei, o vendedor muitas vezes não sabe explorar aquele produto. Às vezes o produto é assinado e não sabe dizer que é assinado. Existe um preconceito bobo que eu acho que tem sido quebrado, de que produto assinado é caro. Não é caro. Em algum momento, o design foi visto muito só como estética, e design se fazia meio como arte. Então, às vezes, o produto, ele era aquele statement piece, assim, era aquele produto para ser um produto que chama atenção no ambiente, era um produto realmente mais caro, que usa de materiais mais caros, usa de processos muito mais caros, e aí o nome do designer lidava muito como se fosse a apresentação do nome de um artista, e aí... Mas hoje em dia não é, o designer tem uma remuneração de royalty em cima, que não onera o produto não fica mais caro porque o designer assinou. Eventualmente o produto de design, eu acho que ele pode ser um pouco mais caro. Tá na fábrica, eu não quero que ela tenha simplesmente um bloco de espuma no assento. Não, a gente vai fazer uma composição de espumas de diferentes densidades, eventualmente pode ter mola, vai ser precintado. Então eu vou exigir um padrão de qualidade maior para que eu possa entregar uma experiência melhor. Assim, o processo criativo ele é muito interessante porque o processo criativo ele não é linear, né? Não existe um pensamento criativo linear. O pensamento criativo ele vai e vem, né? Eu dou aula. E essas últimas semanas são as semanas que eu estou dando aula. Eu dou 4 aulas para uma turma de um curso de extensão de design. E a gente fala muito sobre processo criativo, né? Sobre como a gente alimentar a nossa mente para que a gente tenha a capacidade de ser mais criativo, né? Eu brinco que às vezes as pessoas acham que criatividade é como se fosse uma entidade, né? Que incorpora na pessoa. Assim, hoje eu estou muito criativo, me sinto criativo, né? Criatividade tem que ser meio que um estado de normalidade. Você tem que ter o potencial de ser criativo todo dia. Óbvio que tem dias que você está mais cansado, teve um problema, tua mente está mais barulhenta ali e você não consegue se concentrar para criar como gostaria. De criatividade todo dia. E isso passa muito pelo designer ser curioso e observador das coisas para que isso vá criando repertório na tua mente, né? A tua maneira de enxergar o mundo, tentar enxergar o mundo de uma maneira diferente que as pessoas normalmente enxergam. Enxergar para as coisas que estão à nossa volta e olhar para a complexidade das formas sem olhar só para a função, né? Eu brinco e falo para eles, não olhem para o portão como se fosse um portão. Existe uma forma complexa que desenha aquele portão. Um poste de luz não é só um poste de luz, existe uma forma que desenha aquele poste de luz. Olha para o que nos rodeia, olha para o que está à nossa volta e tente desenvolver essa capacidade de observação para que isso crie repertório criativo, né? Porque eventualmente o produto pode nascer de um momento que você está buscando, pesquisando e querendo desenhar um produto novo. Mas às vezes ele pode surgir do acaso. Só que esse acaso, ele só acontece se existir um esforço anterior que você alimentou tua mente para esse acaso ser possível. Não existe acaso do nada, né? Eu vi agora, né, um dos meus grandes ídolos do basquete ontem faleceu, né? O Oscar. E o Oscar falava, quanto mais treina, as pessoas falam, chamava ele de mão santa, né? Ou falam que, é sorte. Ele falou, não, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Até mão treinada, né? Então, dentro do universo criativo, uma coisa também que eu defendo é que não é dom. É treino. Até eu vi o meu irmão que desenha, né? Falando sobre hoje ele postou uma coisa sobre dom.
E ele falou, eu não concordo que as pessoas achem que as coisas são dom, porque dizer que é dom é desmerecer o esforço para ter chegado naquela qualidade de trabalho. Existe um esforço para a pessoa ser boa. Dizer, o Oscar tinha um dom para o basquete. Ele mesmo fala, eu era ruim, eu era uma pessoa grande, desengonçada. Eu me tornei o que eu me tornei por causa de foco e treino. Não existia nenhum dom em mim relacionado a basquete. Eu acho que tudo é isso. A criatividade é isso também. A criatividade é o teu cérebro, você tem que treinar igual se você quer treinar um músculo para ser forte. Tá. Você tem que treinar o teu cérebro para que ele te entregue uma percepção que você talvez não está acostumado a ter. Enxergar as coisas por uma nova ótica, né? Eu acho que a poltrona Gold, né? Eu dei toda essa volta para entrar na poltrona. Ela é um pouco o resultado disso, porque ela aconteceu do acaso. Eu estava fazendo, como tu mesmo introduziu, eu estava fazendo uma pesquisa para o meu Instagram dos tênis. Existe um termo que é um termo nem é do basquete, é um termo do esporte, né? E que é um super debate no universo do esporte. Quem que é o melhor de cada categoria? Quem foi o melhor jogador de basquete? Quem foi o greatest of all time? Greatest of all time gera uma sigla, que é G-O-A-T. Essa sigla forma uma palavra que é GOAT. GOAT significa cabra em inglês. E aí, fazendo a pesquisa, eu me deparei com a foto da cabra. E ela tinha aquele chifre que subia e torcia, um chifre diferente. Eu olhei para aquele chifre que subia paralelo e fazia uma torção. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui é uma peça de madeira alucinada, não é um chifre. Eu não vi uma cabra, eu vi uma poltrona. Então eu brinco que aquela poltrona ali, parece que ela sempre existiu e ninguém tinha percebido. É quase como se eu não tivesse criado ela, eu só percebi que ela já existia. Sabe, eu brinco. Então, eu acho que criatividade passa por isso. Só que você conseguir ter esse momento passa por você ser uma pessoa observadora. Sabe, eu brinco que o processo de design é um processo ruminativo, né? É como uma vaca pastando. Ela come o pasto, ela vai mastigar, aquilo vai para dentro, depois volta, ela mastiga de novo, depois vai para dentro, depois volta, ela mastiga de novo. E assim vai indo e voltando, indo e voltando. E o processo criativo, ele é isso, ele vai e volta. Muitas vezes eu tenho uma ideia, eu acho que aquela ideia ainda não é boa o suficiente. Mas é importante que você nunca descarte aquela ideia. Porque você pode perceber onde ela não era boa o suficiente ali na frente, porque é um processo de vai e vem. E quando você deixa ir, e depois você resgata, às vezes você resgata com um olhar novo e com uma percepção nova que você não tinha tido antes. E você descobre ali onde melhorar. Puxa, era aqui, então eu acho que eu precisava, na verdade, era só descer o encosto, agora eu encontrei a proporção ideal. Ou era só eu aumentar o braço, ou tirar o braço, ou pôr braço, sabe? Em vez do pé ser torneado, deveria ser quadradinho. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? A Gwen, ela foi muito interessante porque foi assim, eu comecei, a minha vida profissional começou dentro de fábrica, né? Eu comecei a estudar design em 2005. Final de 2005 eu comecei a trabalhar numa fábrica. Uma fábrica que não precisava de um designer, eles precisavam de alguém para desenho técnico. Tá. E eu fiquei nessa fábrica por 7 anos. Tive a oportunidade de criar algumas coisas lá, mas foi um mercado mais popular, que nem se falava em design assinado, nem nada do tipo. E aí quando eu saí de lá, eu saí sonhando em ter meu negócio, saí sonhando com o meu escritório, né? E aí eu tinha criado um portfólio de produtos, esse portfólio de produtos me serviu para abrir os primeiros clientes. E eu busquei, eu queria muito, eu tinha uma preocupação muito grande, que era saber assim, se o meu trabalho estava pronto realmente para eu abrir escritório no início também, né? Eu precisava de alguém que pudesse dar uma chancela para aquilo, né? Será que está preparado? Porque assim, errar custa caro. Eu não tinha dinheiro para errar. Se eu desse um tiro errado, eu botava tudo a perder, né? Errar custa dinheiro, né? E aí a Sakaro me ligou a partir disso, né? Eles me ligaram e falaram, Bruno, a gente tem acompanhado o teu trabalho e a gente tem gostado do que a gente vê.
E nós queríamos te convidar para vir até aqui à fábrica, a gente falar sobre a possibilidade de uma parceria para a gente desenvolver um produto juntos. E foi interessante porque nesse meio do caminho, entre eu ir até a fábrica e a ligação, eu tive um tempo e a palavra possibilidade de parceria me incomodava. Eu falava, puxa, não pode ser a possibilidade, eu quero falar sobre a parceria. E eu falei, mas como que eu garanto que eu vou sair de lá com a parceria firmada? E bom, se eu desenhar um produto e apresentar para eles, quem sabe eles aprovam, eu saio de lá com o produto aprovado. Eles não me pediram. É um risco? É um risco. Mas e se der certo? Né? E aí tem uma frase que eu gosto muito do Michael Jordan, que é uma frase que para mim é inspiradora. Ele fala, você vai falhar em 100% das vezes que você não errar. Todo arremesso que você não tentou, você já errou. Você nem tentou. Eu gosto de algumas músicas de universo criativo para desenhar, às vezes. Na época que o desenho da Patagônia veio meio do universo da cavalgada, né? De cavalgar, do hipismo, de olhar a selaria de cavalo. Né? Então os botões, as costuras, o jeito do couro. Então ele vem meio do universo da selaria e aí o nome é Patagônia por causa das cavalgadas tradicionais que tem na Patagônia. Então a gente mergulhou nesse storytelling da Patagônia. Quando eu contei, eles gostaram tanto, mais tanto da Patagônia, que ela virou campanha de marketing no ano seguinte. Virou. A Patagônia estava em todas as revistas do Brasil de arquitetura e design. Todas, página dupla. Abri era a página dupla, uma foto linda da Patagônia, na Patagônia, né? Uma foto maravilhosa. Então, assim, foi o arremesso perfeito. Tanto que o produto está em linha até hoje, e eu acho que é um produto que a gente pode dizer tranquilamente que virou um produto de identidade da Sakaro.